Imagine esta cena: Estrasburgo, uma próspera cidade no coração da Europa, em um verão escaldante de 1518. O ar está pesado, não só pelo calor, mas pela fome. O ano anterior foi de colheitas ruins. O preço do pão está nas alturas, e um desespero silencioso paira sobre as pessoas. Ainda não sabem, mas estão à beira de um dos episódios mais bizarros e trágicos da história. Tudo começa com uma única mulher. Seu nome é Frau Trofia, esposa de um pedreiro. Em uma rua qualquer, em meados de julho, ela simplesmente começa a dançar. Não uma dança alegre de festa. É uma dança estranha, mecânica, com um olhar vago. Ela não para. Horas se passam. Seus pés começam a sangrar. Ela desmaia de exaustão, mas, ao recuperar a consciência, seu corpo volta a se contorcer no mesmo ritmo incontrolável. É como se algo a possuísse. Em poucos dias, não é mais só ela. 30, 50 pessoas estão fazendo o mesmo. Uma coreografia involuntária e aterrorizante toma as ruas. Em um mês, são centenas. Homens, mulheres, jovens. Dançando. Sem parar. Até os ossos quebrarem. Até o coração parar. Muitos morrem ali mesmo, no meio da rua, de puro cansaço, ataque cardíaco ou derrame. A cidade está em pânico. E as autoridades precisam agir. Mas aqui está uma das partes mais incríveis da história: os líderes e os médicos da época cometeram um erro colossal. Os sábios da cidade, seguindo a teoria médica mais avançada do século XVI, diagnosticaram sangue superaquecido no cérebro. Eles acreditavam que o corpo era governado por 4 humores ou líquidos. O desequilíbrio causava doenças. Para eles, a lógica era simples: se a dança era o sintoma, a cura seria deixar a dança cozinhar até acabar o combustível. Então, tomaram uma decisão que parece de pesadelo. Em vez de tentar parar as pessoas, eles as incentivaram. O Conselho Municipal ordenou a construção de um enorme palco de madeira na praça principal, o Cormark. Contrataram músicos profissionais para tocar sem parar. Pagaram dançarinos fortes para guiar os afetados na dança. A ideia era: vamos ajudá-los a suar essa doença para fora do corpo. O resultado foi, obviamente, uma carnificina. O palco virou um palco de tortura. A música, um instrumento de suplício. A epidemia, longe de acabar, explodiu. Diariamente, corpos eram retirados dali. A cidade cheirava a morte e desespero. Foi quando perceberam o erro. A medicina havia falhado. Restava apenas uma explicação, muito mais antiga e poderosa na mente das pessoas: a ira de Deus. As autoridades mudaram completamente de estratégia. Proibiram música e dança. Declararam que aquilo era uma praga divina, um castigo pelos pecados coletivos. E organizaram a única cura que acreditavam funcionar: uma peregrinação em massa. Os dançarinos sobreviventes, muitos já em estado lastimável, foram colocados em carroças e levados a uma capela nas redondezas, dedicada a São Vito. São Vito era um santo antigo, conhecido por proteger contra doenças nervosas e convulsões. Ali, eles rezaram, fizeram promessas e pediram perdão. E então, a dança parou. Lenta e gradualmente, as pessoas se recuperaram. A epidemia, que durará cerca de 2 meses, chegou ao fim. Mas o que realmente aconteceu em Estrasburgo? Como explicar isso hoje? Não foi uma invenção. É um evento extremamente bem documentado em crônicas oficiais da cidade, inclusive por escritores famosos da época. As causas, porém, são um quebra-cabeça que mistura ciência, psicologia e sociedade. A hipótese física mais famosa é a do envenenamento por ergot, um fungo que cresce no centeio mofado, o mesmo pão que os pobres comiam. Esse fungo produz uma substância parecida com o LSD, que pode causar alucinações e espasmos. Mas os sintomas não batem perfeitamente, as vítimas dançavam com uma certa coordenação, não se contorciam em convulsões caóticas. Por isso, a explicação mais aceita pelos historiadores modernos é a de uma histeria coletiva de massa. Pense no contexto: fome extrema, miséria,
uma sociedade cheia de superstições, aterrorizada pela ideia do castigo divino. O cérebro humano, sob estresse insuportável, às vezes encontra saídas dramáticas. O ato inicial da frautrofia, talvez por um problema pessoal, neurológico ou mental, foi a faísca. Para os outros desesperançados, aquela dança estranha pode ter parecido uma expressão possível da sua própria agonia. Uma vez que a ideia se espalhou, alimentada pelo medo e pela crença no maldição Vito, ela virou um vírus social. O corpo, em transe, oferecia uma fuga temporária de uma realidade insuportável. A epidemia de dança de 1518 não é só uma história de loucura. É uma janela trágica para um mundo à beira do abismo. Um mundo onde a ciência ainda engatinhava e a fé era a única âncora. Onde o desespero de uma comunidade inteira se traduziu em um sintoma físico, coletivo e arrasador. Foi a soma perfeita e catastrófica de fome mais medo mais crença mais um erro médico gigantesco. No final, o que vemos não é um bando de lunáticos, mas o retrato de pessoas comuns, esmagadas por forças que não compreendiam, cujos corpos, literalmente, dançaram o seu grito de socorro. A dança acabou. O silêncio voltou a Estrasburgo. Mas o eco desse evento insano nunca se apagou completamente. Ele nos pergunta até hoje, até que ponto nosso corpo e nossa mente são capazes de reagir ao desespero coletivo? Até que ponto a história é moldada não só por reis e batalhas, mas por epidemias de angústia que se manifestam de formas que nem a ciência da época conseguia decifrar? A história da epidemia de dança de 1518 é um aviso gravado em letras góticas. Nunca subestime o poder de uma sociedade sob estresse extremo. E nunca ignore o fato de que, às vezes, o sintoma de uma doença coletiva pode ser, literalmente, um grito silencioso traduzido em movimento. E aí, o que você acha? Foi uma possessão, um fungo alucinógeno ou o maior caso de histeria coletiva da história medieval? A verdade provavelmente está no meio de tudo isso. Se você se interessou por esse mergulho no lado mais bizarro e psicológico da história, a sua próxima ação faz toda a diferença aqui. Inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários. Temos muito mais casos históricos inexplicáveis, biografias polêmicas e análises profundas por vir. Deixe seu comentário abaixo com a sua teoria ou sugira qual fenômeno histórico misterioso você gostaria que investigássemos nos próximos vídeos. Sua sugestão pode virar roteiro. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama um bom mistério ou que debate psicologia e sociedade. A história é muito melhor quando discutida junto. Um agradecimento especial a você, que assistiu até aqui. Lembre-se, a história não é só o que foi escrito nos livros dos vencedores. É também o que foi dançado, involuntariamente, nas ruas dos desesperançados. Até a próxima investigação.